Oi, pessoal, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Isa. Nós vamos falar que o Yuri, como tá viajando, vou alugar ela, você tá aqui sendo substituta do Yuri. Uhum. Vamos falar sobre School Spirits, que eu Ai, sei que gente, você é muito tudo. fã, tanto Amo. quanto eu. A gente tem um fandom muito reduzido, mas ele tá vivo aí. Tá vivo, sim. E conta pra mim o que você achou da temporada em si, assim. Cara, eu achei a terceira temporada uma das melhores temporadas. Tipo assim, pra mim ela tá pau a pau com a primeira temporada. A segunda, ela é um pouco mais levinha. Mas essa eles conseguiram expandir o universo. E enquanto eu estava assistindo, sabe quando você tá vendo a história acontecer? Eu estava assistindo nesse mood. Eu tava vendo, gente, eu não acredito que o roteiro vai pra esse caminho. E aí ele foi pra esse caminho e eu tô assim, muito feliz. O último episódio me deixou completamente maluca das ideias. E aí, Ai, eu você? gosto muito porque a série, por mais que ela seja uma série adolescente que tenta ser sutil, ela Uhum. entra em questões muito sobre ser adolescente, sobre, tipo, é uma metáfora sobre você ir para uma nova fase da sua vida, sendo que eles são fantasmas. Então, tipo, eles não Sim. puderam realizar o Uhum. futuro de você sair da sua escola e Uhum. viver a sua vida e saber o que que você vai ser quando você crescer, né? Então, eu acho que Uhum. essa temporada também mexeu muito sobre essa coisa de você estar preso nesse lugar, mas Uhum. e se você tivesse a oportunidade de sair? O que você seria? Então é legal o Sim. Xavier, ele Uhum. tá preso, né? Uhum. Porque ele já internalizava tudo isso sobre ele antes. Uhum. Então a questão dele poder refletir sobre quem ele é, Uhum. de várias formas, dele esquecer quem ele é em algum momento e, tipo, cara, eu gostei muito dessa temporada basicamente por isso, assim. Eu gostei muito também. E ainda teve uma cena muito boa da Queen, que tem todo aquele que é um clipe, né? E todo Sim, mundo enaltecendo e sendo tudo que não conseguiu ser, né? Ai, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei tipo assim, poxa, gente, tadinha. eles podiam voltar à vida. E essa é um tipo de série. Eu sou muito a favor de ter uma teoria não, de ter uma lógica que as coisas funcionem dentro de uma lógica. Mas essa série, se eles quiserem trazer os personagens de volta, eu não tô nem aí pra lógica, tá? Vou ser bem sincera. A gente aceita. A gente É porque, aceita. assim, tem um momento que a gente acha que eles vão só se reconectar no pós-vida, né? Uhum. E ali, nessa temporada, eles deixam um gap de que o sobrenatural é maior do que ele é. Sim. Que existe essa. Ela consegue atravessar esse véu estando Uhum. viva. Então, Uhum. tipo, não é tão literal assim quanto como a gente acha que é. E Sim. eu fiquei com medo deles não terem essa coragem de expandir o universo. E Eu acho muito também. legal que era uma coisa que eu queria conversar com você, que é essa Uhum. questão deles. É Uhum. como se eles estivessem naquela caixa da teoria do gato na caixa. Sim. Que quando você coloca um gato e Uhum. um veneno e um martelo, você não Uhum. sabe o que aconteceu ali se você não abrir. E quando você Uhum. abre, você já muda aquele ambiente. Com certeza. E também e você só vai saber se o gato tá vivo ou morto, ele tá Uhum. vivo e morto ao mesmo tempo naquela caixa. Sim. Mas você só vai saber se ele morreu ou se ele tá vivo se você abrir a caixa. Sim. Então, eu acho que essa série, ela trabalha muito essa teoria desse campo de que o que tá vivo e o que tá morto. O que é estar Uhum. vivo e morto depende do ponto de vista de que você tá olhando, Sim. sabe? Com certeza. Por- E. Não, pode continuar. Não, porque o Wally, por exemplo, ele Uhum. só viveu de verdade depois que ele começou a ter uma Uhum. motivação na vida dele, né? Ele achou que ele Sim. tinha perdido e aí agora ele acha a porta dele, mas ele não quer atravessar a porta. Então acho que é isso. Sim. Não, eu acho super. E eu acho que a série, ela vai pra um caminho muito bom, porque. Pode dar spoiler? Pode? Por A favor. gente tem a Mad, que agora ela tá meio que transitando entre os dois mundos. Então eu acho que isso vai ser uma. Ai, vai ser delicioso uma quarta temporada, porque a Mad ela pode agora, talvez quando ela quiser, Ver nos sonhos. encontrar, entendeu? Só que isso, por um lado, é um conflito muito grande pra ela, porque nessa temporada ela teve várias visões muito bizarras que elas misturam um pouco de estresse pós-traumático pelo que ela viveu, ligação com o sobrenatural. E mistura muito isso. E ela também tem essa mesma, como se fala? Essa mesma coisa do Oli, porque ela também não se sentia muito ela Pertencente. mesma É. pertencente quando antes de tudo acontecer. E aí, com o envolvimento dela com os fantasmas e tal, ela começou até os próprios amigos dela que estão vivos, ela começou a dar mais valor pra isso. Então, eu acho Sim. que isso é uma das coisas mais legais da série. E torna. É uma série teen, gente, mas ela tem tantas nuances, Tantas tantas camadas. camadas, que, tipo Sim. assim. Se você não assiste essa série porque é uma série teen, acho que você tá perdendo em muita coisa. Porque ela tem muitas coisas que você vai se identificar, vivências mesmo, sabe? E fora que os mistérios são muito bons, né? São. Eu acho que o roteiro é muito legal. Eu falei que tava falando com você, a trilha sonora é A trilha muito sonora é boa. linda. Eu acho que a fotografia é o que mais chama a atenção, porque eles Uhum, tentam ter um cuidado de excelência em tudo, tanto quanto nos sim. cenários, quanto no jogo de câmera,
quanto na. Uhum. É tudo intrínseco, né, com o roteiro. Você Uhum. consegue ver que eles fazem com uma vontade. Tanto que isso espelha até no elenco, quando eles estão Uhum. fazendo conteúdo para as redes Sim, eu amo. sociais. É muito legal. E, É. e acho que eles conseguem fazer com que peguem temas atuais, por mais que sejam Uhum. personagens de Uhum. épocas diferentes. No Sim. final, todo mundo é um adolescente e passa por Uhum. problemas adolescentes, independente da era que for. Sim. Acho muito bonitinho a gente descobrindo sobre cada personagem, sobre Muito. cada dor que ele tem. Uhum. As cicatrizes são muito legais por isso também, porque eles têm que enfrentar esse Uhum. grande medo que eles têm na vida que Uhum. eles tiveram vivos. Gostei Sim. muito do fato deles criarem uma lenda na cidade para explicar o Nossa, mal, sim. né? Também. Também Da mesmo. questão de o rio passou e teve umas Uhum. crianças que faleceram e essa lenda dos esquecidos, que é tipo meio que se sobrepõe se você Uhum. esquece aquilo que aquela história sendo contada, Sim. ela é apagada e eles ficam ali sem saber quem eles são. E acho muito legal porque o sobrenatural é isso, porque É. existe o bom e o mal, Uhum. mas qual é o ponto de vista de você olhar aquela pessoa má porque ela quer ou porque ela foi realmente literalmente esquecida pela história? É, com certeza. É, e por isso que isso me pegou muito do Simon, porque eu falei assim, gente, o Simon tava prestes, né? Tipo, a virar um esquecido, né? Ah, Eu eu falei assim. Xavier, é Simon, gente. Nossa, nem reparei. É, eu falei errado. É, então, Eu o confundo. Simon, e ele é uma pessoa que também, ele tava num mundo ali junto com a Mad, que, tadinho, né, gente, assim, pra mim, ele era apaixonado pela Sim, Mad, a ele é. Mad não tem isso, ela nunca sentiu isso por ele, Mas é será uma que agora não amizade. vai sentir? Sei lá, eu senti uma vibe de tipo, o Ali vai deixar ela viver com o Simon. Eu fiquei com medo disso, É. mas eu fiquei com medo também que eu achei que a série tava voltando a botar ela muito com o Xavier, eu fiquei meio assim, Né, também achei que hum, esqueceram da questão da. é. Sei lá, não tô entendendo o que eles estão querendo chegar. Eu achei que ela ia. É porque não deu muito tempo, porque tantas coisas, gente. Essa temporada acontece tanta coisa que não tem como eles pararem, tipo, pra meio que ter alguma outra relação. Tanto que eu me surpreendi que tem um beijo da. Agora eu esqueci o nome dela. Da Queen, da. Não, da outra amiga. Qual que é o nome dela? Ah, que tava até com o Black agora. Ah, esqueci o nome dela também. Com o irmão É, da sei, sei, Nicole sei. É. e a outra Eu menina. esqueci o nome dela mesmo. Ainda teve esse tempo pra ter um beijinho ali. Só que na temporada passada, parecia muito que o Xavier e a Nicole estavam tendo uma coisinha ali. Sim, tava. Gente, pra onde foi isso? É, eu Entendeu? acho que como não tinha o Simon, É, eles meio que tiveram que desenvolver muito o Xavier com a Mad. com a E média. aí ficou meio que tipo. E como ele conseguia ver os fantasmas e tem relação do Uhum. pai também, É. eu acho que é aquilo assim, meio que tipo, nós precisamos curar o relacionamento deles pra eles seguirem amigos, porque eles Uhum. não tinham, não tiveram essa fase de recuperação. Então Uhum. talvez parece que eles vão se conectar Uhum. nesse lado amoroso, mas no final a gente vai entender que na verdade precisava ter essa reconexão É. para que eles pudessem ser perdoados, né? Porque ela quase matou ele É. e houve uma Uma traição traição. e tem muitas dores, muitos machucados, assim, as cicatrizes que É. ficam e precisam A ser cicatriz da vida real, né? curadas, Deles, é. né? Aí, Eu acho que eles, não sei se eles ainda vão ter uma conversa melhor, mas eles tiveram uma conversa meio que velada ali, meio que sobre eles, sabe? A Mad meio que. Ela não dá a entender também que ela está apaixonada por um fantasma, que claro. eu imaginei que ela não ia querer dizer isso pra ninguém. Porque os amigos dela, por mais que sejam muito compreensivos, acho que eles vão chegar num momento e falar assim, pô, amiga, aí Você fica tá difícil te louca? ajudar, né? Mas eu acho que eles mereciam ter uma conversa sobre eles dois. Sim, Porque quando ela morreu, eles estavam juntos. E ela ainda não sabia que ele tinha traído ela. sim. Então acho que tem um. Pra eles realmente chegarem nesse momento de perdão e tal, tudo, acho que eles precisavam ter uma conversa aí mais. Acho que eles Mais vão ter, acho frazinha. que eles ainda vão ter quando ela chegar e falar assim, ai, tá vendo? Talvez se a gente não tivesse ruim, eu não ia quase morrer e conhecer o amor da minha vida, que é um É, fantasma, que então. já morreu. Mas uma outra coisa que eu gostei muito é que agora a gente tem um vilão. A gente não tinha um Sim, vilão. Na verdade, descobridor. o vilão, a gente era meio que o sobrenatural em si, né? A fato da morte existir, né? A morte era a Ela é vilã. tem muita presença nessa série, assim. É, e agora a gente tem um vilão, e eu tava esperando por isso, porque eu fiquei pensando, ai, espero que eles não acabem com a história desse cara agora, que eles deixem isso mais um pouco pra frente, porque aí tem roteiro, tem enredo pra gente seguir aí por mais 2 temporadas, que eu queria que fosse até uma quinta temporada, acho Então, eu que. achei que eles iam terminar nessa, mas aí quando chegou na metade da série eu falei, acho que vai ter mais. Porque eles Uhum. meio que prometeram que ia acabar nessa, assim. Acho que. É. Ou talvez eles. A Paramount viu um potencial, tanto que levou pra CCXP, né? Uhum. Então acho que eles falaram, acho melhor a gente fazer mais um pouquinho aqui que tá rendendo, que tá tendo Eu acredito visualização. nisso. Eu acho que eles mudaram de ideia nessa temporada aí, porque senão eles não tinham expandido tanto. Não. Porque ali era um negócio, tipo, muito assim.
acabou essa história, acabou, não tem mais pra onde ir. Aí, quando você tem as portas e as portas não são o fim, aí você fala, tá, se isso não é o fim, então aí vocês têm muito caminho pra percorrer aí, Exato, e você né? nem sabe o que que é ali, é tipo. Então aí ele ainda foi um mistério, porque a gente só teve um episódio pra mostrar e eles foram bem superficiais ali no que aquilo ali pode ter. Será que eles podem entrar na porta de outras pessoas? Será que eles podem aprender a fazer igual o Van Hite faz? Então é. Que ele viaja entre as portas, entre as cicatrizes das pessoas? Eu acho que. E tem essa questão da morte, né? Porque Uhum, meio que dá pra você saber que ele uhum, salta entre uma morte e outra, né? Ele meio sim. que vai num acontecimento de morte e entra no corpo de uma pessoa que tá semi-vida, morta, assim, Uhum, né? Então eu acho interessante, ele meio que rouba ele sim. dribla a morte, né? E eu Uhum, acho interessante isso porque dá pauta pra entrar muito mais personagem, dá. entrar muito mais lenda. A gente sabe que as pedras têm memórias. Então Sim. vai ter ainda muito mais a questão da natureza, do misticismo, da física quântica, talvez. E aí entra o Simon É. nessa questão de ser inteligente e tentar achar uma conta matemática para entender como é que Nossa, funciona com certeza. esses universos. Daqui a pouco a gente tá falando de Dark, viagem no tempo. Gente, de verdade, eu já gostava da série desde a primeira temporada, que era uma história simples, né? Tinha realmente um grande plot twist ali no final, mas era simples. Agora, eu me surpreendi. Tipo, eu, por mais que eu já era fã, eu fiquei tipo, tá, então tá, beleza. Você pediu uma comida e ganhou um Ganhei um banquete. banquete, É com isso aí. toda certeza. E é Mas isso, é acho isso, que vai ser gente. interessante. Eu acho que estou empolgada. Acho que Pô, todo mundo deveria assistir. Se você está assistindo, e comenta aí o que isso. você acha. E também não esquece, a gente tem aqui como é que fala? Uma promessa. Se você assiste, Hum, indique para 5 pessoas que você isso, por gosta. Que aí favor. vamos aumentar esse fandom. É exatamente. Ai, gente, por favor, assiste, vocês vão amar. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.